Olá, viajante do tempo! Seja muito bem-vindo ao nosso programa, o Câmara do Tempo. E eu te convido a entrar na nossa nave para fazer uma viagem ao passado, relembrar momentos marcantes e conhecer um pouco mais da história de São José dos Campos. A dinâmica funciona assim. A partir de uma foto antiga, nós vamos contar a história de um cantinho da cidade. Mas não é só isso. Vamos também contar alguns fatos que compõem o contexto da época em que a foto foi tirada, além de trazer o que acontecia culturalmente no Brasil e no mundo durante esse período. E a nossa primeira viagem será para o ano de 1944, a partir dessa foto aqui. Consegue identificar onde é? Pois vamos contar um pouco mais da história da Igreja Matriz e também desse reservatório de água que ajuda a compor a imagem. Então, aperte os cintos, pois vamos ligar a turbina e começar a viagem. Estamos aqui mais ou menos no mesmo lugar onde a foto foi tirada em 1944 e a gente vai explicar um pouquinho da história dessa rua aqui, a Avenida São José, e também da Igreja Matriz que está aqui atrás da gente. Para isso, eu vou contar com a ajuda do historiador Carlos Fernandes, que é historiador, pesquisador, professor. Carlos, primeiro falar um pouquinho, né, desse reservatório, né, que a gente tem aqui na foto de 1944. O que era esse reservatório? O reservatório de Santana, né, que você falou. Que conta um pouquinho da história do porquê da existência desse reservatório? Pois bem, nessa época, nesse período que você está falando, descrevendo, São José estava resolvendo um problema gravíssimo, que era o abastecimento de água. Por muito tempo tentou-se trazer água para cá, porque a água aqui no centro não era salubre, então teve que buscar água lá no Boa Vista, Fazenda Boa Vista, lá no Costinho, e trazer para cá. Então foi necessário reservatórios no Alto da Ponte e no caminho também. Então nesse momento São José está tendo um surto de crescimento, várias fazendas bombando com vários empreendimentos, Fazenda Jaguari, Felicidade, a Tecelagem de Paraíba já estava aqui, a Santo Eugênio. Então São José estava num crescimento tremendo, então precisava de água potável. Então por isso foram obras importantes que os prefeitos, vereadores fizeram na época. Então é um momento fantástico que São José vivia, além da tuberculose, dos sanatórios. Então São José estava num momento de transição de sua economia. Tinha saído da época do café, já tinha entrado na época da tuberculose e dessas primeiras fábricas. O início da história de São José dos Campos aconteceu a partir daqui, com a construção da Igreja Matriz, que pode ser considerada o marco zero da cidade. Era nesse local, aliás, que aconteciam as grandes discussões no início da história da cidade. Aqui a Igreja de São José tem várias fases, né? A primeira foi com a vinda dos jesuítas no século XVII, que eles vêm para cá. Vai ser um refúgio para os indígenas, porque os bandeirantes vinham para cá para escravizar, para abusar dos indígenas. Então os padres jesuítas vão transformar aqui numa fortaleza. Aí depois nós vamos ter um momento em que, já durante o Império, que esse local aqui vai ser um ponto de encontro político. Aqui vão ter eleições, algumas brigas aqui internas. Aqui que eram colocados os editais, né? Quando o imperador fazia algum edital, era aqui na frente. Então o padre, a igreja, era um ponto de referência para São José na época, para a vila de São José. Então ia ter festa? Era aqui, né? Aqui eram feitos os batizados, a pessoa nascia e quando morria, lógico, as pessoas com mais recursos, eram sepultadas aqui dentro, espalhado aqui na época do Império. Apesar da construção atual estar em pé há cerca de 90 anos, ela não foi a primeira nem a segunda, mas sim a terceira matriz joseense. A primeira igreja foi levantada em 1643 e desabou durante uma tempestade quase 200 anos depois. A segunda também passou por uma reconstrução após parte do prédio desabar devido a uma forte chuva no século XIX. Porém, todas as versões da Igreja Matriz sempre estiveram no mesmo local onde ela está até hoje. Esse prédio aqui, o mais recente, talvez a quarta ou quinta construção, ela foi feita em 1933. Começou a obra, foi uma obra que deu uma outra cara aqui para esse prédio
E aí nesse momento provavelmente foi aterrada essa cripta, então mudou-se a fisionomia. E aí nós temos aqui os vitrais, que na época era costume nas igrejas colocar os vitrais com características, com imagens religiosas, né? Então aqui a Casa Garcia, uma que competia também com a casa que fez os vitrais lá de Santana. Então na época era normal colocar os vitrais. Então a estrutura aqui do prédio modificou-se muito nesse momento. Então nós temos esse prédio construído em 1933. Aí depois, em 1973, o padre ele vai dar uma mudança aqui, vai trabalhar a questão estética, pinturas. Nós vamos ter aqui um artista que circulou aqui o Vale do Paraíba, teve em Parebu, São Luís do Paritinga, ele que fez o embelezamento. Então, se você olhar as imagens que tem, que as pinturas, foi ele, o Álvaro Pereira, que fez. Então nós temos um patrimônio aqui também artístico para ser apreciado, tanto os vitrais quanto as pinturas. Então, nesse momento, em 1974, vai estar sendo feito esse grande embelezamento aqui da matriz. E a Igreja Matriz também carrega um mistério que ainda desperta curiosidade entre os joseenses. Será que existe mesmo um túnel escondido embaixo dela? Eu digo que por trás de toda a lenda tem uma verdade. Nós encontramos recentemente um documento do século XIX de uma pessoa viajante que esteve aqui na cidade. Ele descreveu que era da casa dos padres, que é aqui do lado direito, que tinha um túnel, né? Minha versão é que provavelmente tinha essa cripta, então as pessoas achavam que era um túnel mesmo. Mas é uma lenda que até hoje perdura em São José dos Campos. Então é um patrimônio cultural nosso também, essa lenda ou esse fato que nós tivemos. Lendas e histórias à parte, a Igreja Matriz de São José dos Campos guarda também uma parte importante da história pela luta dos direitos humanos na região. No local estão guardados os restos mortais de Franz Castro, advogado que atuava na ressocialização e evangelização de presos. Ele foi morto em 1981, durante a rebelião em um presídio de Jacareí, quando se ofereceu como refém na tentativa de intermediar o conflito. Ele veio do Rio de Janeiro, ele é carioca, e veio para cá. Ele até tinha uma intenção de ser padre, então tinha uma afeição muito grande pela Igreja Católica, começou a atuar muito aqui na paróquia de São José, depois ele se transformou em advogado. Ele, junto com Mário Toboni, fundaram a PAC, né, que é uma entidade que trabalha a questão da ressocialização dos encarcerados. E aí teve uma rebelião em Jacareí, ele foi tentar intermediar, ele se ofereceu para trocar com o policial como refém, só que na hora que foram sair o carro, aí começou um tiroteio e aí ele foi morto, né, com mais de 20 projéteis, né? Então ele deu sua vida para liberar de um outro. E a trajetória de Franz Castro foi tão marcante que foi dado início a um processo para sua canonização junto ao Vaticano. Já está lá no Vaticano, ele já é venerável, porque ele se entregou, o Papa Francisco, ele fez um processo para colocar essas pessoas à frente da igreja, porque são exemplos de pessoas que se doaram, são exemplos para que os católicos sigam, né, os exemplos dele, no caso, uma pessoa que se entregou para salvar a vida de outra. Para mim, ele é uma pessoa que merece ser seguida, porque o exemplo dele em vida já dá toda a possibilidade de a gente realmente seguir a santidade dele. Mais do que um local de devoção e fé dos joseenses, a Igreja Matriz é um símbolo vivo da história de São José dos Campos. Um lugar onde o passado, a crença e a memória da cidade se encontram. São José dos Campos que nós conhecemos hoje tem tudo a ver com esse espaço, né, com esse local santo, esse local que tem muita história. Temos aqui o Padre Jacinto, que foi deputado, que deu nome a São José.
Então foi um padre dessa igreja. Aqui acontecer tantas coisas importantes na política, na cultura, enfim, né? É um local onde transbordou a nossa história, né? É daqui que São José foi se expandindo para as outras regiões, para a região norte, leste, sul, é daqui. Então é um local que a gente precisa, né, guardar, demarcar e dizer para São José que São José existe porque existe esse local. Bom, depois da matéria que você conheceu um pouquinho mais da Avenida São José e também da Igreja Matriz, chegou a hora do quadro Clique Histórico. Nesse quadro eu vou achar um ponto aqui mais ou menos igual ao da foto que deu início à matéria para poder fazer uma imagem e comparar o de antigamente com o de agora. Vamos ver se a gente acha esse ponto aqui para fazer essa foto. Eu analisei a imagem antiga e o espaço ao redor e percebi que, por causa da evolução da cidade, não conseguiria estar no local exato onde a foto dos anos 1940 foi tirada. Mas achei um ângulo que pode ser mais ou menos igual ao da época. Agora é só preparar a câmera, enquadrar e disparar. E aí, o que achou desse antes e depois? A área mudou bastante, né? Sinais do avanço não só do tempo, mas também da cidade. E no próximo bloco, nós vamos te mostrar o que aconteceu de importante em São José dos Campos em 1944, data da primeira foto que mostramos aqui no programa. Fique por aí que nós voltamos já. Voltamos com o Câmara do Tempo e nesse segundo bloco a nossa intenção é mostrar um fato histórico que aconteceu no ano em que a foto do início do programa foi tirada e que de certa forma envolva São José dos Campos. Você se lembra que a foto da igreja é de 1944, certo? Pois é, e nesse ano estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Mas o que isso tem a ver com a cidade? Bom, isso você vai ver agora. Por dia, milhares de pessoas passam pela Avenida São José, no centro da cidade, mas poucas delas realmente prestam a atenção em um detalhe. Essa estátua, você sabe dizer o que ela representa? Eu passo aqui sempre para pegar ônibus, mas eu vejo que é muito legal, né? Bonita, mas eu não sei o que se trata. Talvez seja praça, alguma coisa assim. Não, porque eu moro há pouco tempo aqui em São José. Nunca ouviu falar dessa estátua aqui? Não. Não, é a primeira vez que eu tô vendo. Não conheço, não. Apesar de pouco conhecido, esse monumento homenageia os pracinhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que estiveram no fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial. E a região foi responsável pelo primeiro grande grupo que chegou à Europa em 1944, após o Brasil declarar apoio aos aliados. Em julho daquele ano, mais de 3.000 combatentes do 6º Regimento Ipiranga de Caçapava desembarcaram na Itália. A tropa era formada por soldados de diversas cidades da região e também de outros estados. Quando o Brasil já deslavou guerra ao eixo, iniciaram as preparações no Brasil como um todo para a gente enviar para a Itália Força Expedicionária Brasileira. Um dos regimentos que foi escolhido foi o que é hoje o 6º Batalhão de Infantaria Euromóvel, né, que é o nosso regimento Ipiranga, e ele iniciou essa preparação inicialmente com a convocação de militares, que era um efetivo considerável, né? Participaram mais de 3.000 militares aqui pelo 6º RI nas campanhas da Itália, e esse recrutamento ele ocorreu especialmente aqui nas cidades aqui no Vale do Paraíba. A gente pega desde Mogi, São José dos Campos, especialmente Caçapava, Taubaté, Cruzeiro, Pindamonhangaba. Então diversas pessoas, né, foram alistadas e convocadas para participar aqui da formação do 6º RI. Além disso, tivemos militares do guerra lá na região sul, daqui do sul de Minas, do centro-oeste também, alguns do nordeste. Então foi uma verdadeira miscelânea de brasileiros para formar e integrar aqui todo o regimento.
Definida a tropa, os soldados passaram por um período de treinamento aqui no Brasil antes de embarcarem para a Europa em julho de 44. Mas após chegar em Nápoles, na Itália, o grupo precisou passar por mais 2 meses de treinamento para se adaptar aos novos armamentos fornecidos pelos americanos. Após a Primeira Guerra Mundial, o Exército passou por um processo de transformação e nós adotamos a doutrina militar francesa. Então, desde 1918 até próximo isso da Segunda Guerra Mundial, nós usávamos técnicas e material do Exército francês. E isso aí a gente teve que fazer uma transformação, uma adaptação para combater a Segunda Guerra Mundial com os americanos. Aí passamos a utilizar a doutrina militar americana e também o equipamento americano. E é um fato curioso e é um aspecto de destaque que a gente tem que dar para os nossos franceses, é a adaptabilidade do brasileiro. Então, eles saíram daqui sem o armamento que eles iam combater e de lutar, e recebendo só uma Itália. Imagina se tem uma guerra, não está com o seu material completo. E receber lá fardamento, o armamento, ter que se adaptar, treinar com esse equipamento novo, que não é tão simples de fazer uma adaptação. Aí você está mexendo sempre com medo de equipamento e mora o mundo tudo. Adaptados e treinados, esses pracinhas receberam e ajudaram outros 2 grupos de brasileiros que chegaram na Itália, somando 25 mil oficiais que iniciaram um combate na noite de 16 de setembro, episódio que ficou conhecido como Batismo de Fogo. Entre os combatentes originários do Vale do Paraíba estava o joseense Eliseu de Oliveira, que trabalhava ajudando o pai em um bar da cidade antes de ser convocado para fazer parte do 6º Regimento do Ipiranga de Caçapava. E o ano de 44 é o penúltimo ano da guerra, e o bar de Eliseu de Oliveira, do pai de Eliseu de Oliveira, Agenor de Oliveira, é um local de encontro da população, assim como um encontro não só da população trabalhadora, trabalhadora local, mas também de personalidades da época, como médicos, sanitaristas, políticos. E o meio de comunicação principal é o rádio. E o rádio, e todos em volta do rádio, ouvindo as notícias da guerra, as notícias da guerra, e esperando, aguardando se realmente o Brasil ia entrar na guerra. Eliseu participou de combates até o dia 31 de outubro, quando foi capturado e preso pelas tropas nazistas. Na Alemanha, foi forçado a realizar trabalhos braçais enquanto sofria com um frio extremo, sendo libertado apenas em abril de 1945. 31 de outubro de 44, Eliseu é capturado, numa operação. Eles estavam numa casa, eles se abrigaram nessa casa, e diante do cerco, eles fizeram aquela residência, a sua fortificação, uma casa de 2 pavimentos, e fizeram aquela residência como sua fortificação e atiraram nos alemães até acabarem todas as suas munições. Quando não havia mais munições, eles tiveram que se render e causaram muitas baixas dos alemães nesse ataque. Bom, a vida como prisioneiro de guerra como prisioneiro de guerra de Eliseu foi cheia de agruras e sofrimentos, Ele perdeu muito peso, semelhante ao que acontecia com os outros prisioneiros, semelhante aos prisioneiros que eram exterminados nos campos de concentração. Ele recebia uma alimentação muito parca, com carne apodrecida, uma sopa leve de batatas. E tinha que realizar trabalhos forçados diariamente, carregando corpos de outros dos mortos, arrumando estradas, cercas, recolhendo neve, e sem agasalho adequado, com condições de higiene muito precárias, avolumados em pequenos espaços, sem condições mínimas de higiene, No fim, os oficiais da Força Expedicionária Brasileira tiveram um papel importante na vitória dos aliados em 1945. Na Batalha de Fornovo de Taro, as tropas brasileiras cercaram e forçaram a rendição de soldados do eixo, o que ajudou a garantir o fim da guerra na Itália. Esta batalha, aliás, está gravada em uma das paredes do 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel de Caçapava.
nessa operação, um destacamento composto pelo CESPERI e outros elementos da Força Expedicionária Brasileira, foi realizada uma operação de cerco. Então, foi feito um envolvimento do inimigo que estava na localidade chamada Foro Antitá. Nessa localidade, as tropas brasileiras se dispuseram de forma que eles não tinham mais como fugir. Então, eles foram capturados em torno de 15 mil prisioneiros de guerra alemães, com todos os seus meios. Então, tinha milhares de viaturas, milhares de armamento, várias toneladas de equipamento, de munição. Então, foi um feito memorável, não só para o CESPERI, mas para a Força Expedicionária Brasileira e para o Exército Brasileiro. Dos 3.184 soldados que saíram do Vale do Paraíba, 119 morreram e seus nomes estão gravados em um monumento construído no 6º Batalhão em Caçapava. Para os que retornaram com vida, uma recepção calorosa no Rio de Janeiro, São Paulo e em Caçapava. Momentos que estão eternizados em fotos expostas no Museu Ipiranga, também no 6º BIL. Eliseu de Oliveira estava entre os soldados celebrados. Apesar de ter se recuperado fisicamente após passar por momentos de tensão na Europa, muitas marcas permaneceram com ele durante toda a vida. Ele tinha problemas psicológicos, sim. Uma irmã dele me disse que quando alguém ia fazer arroz e colocava o arroz na panela para fritar, né, antes de colocar a água, né, aquele barulho do arroz fritando chegava a lembrar ao Eliseu de Oliveira o barulho da artilharia chegando, né? E ele, instintivamente, ele apavorado, se ajoelhava no chão e tentava se proteger, repetindo o que fazia, né, nos anos de guerra, né? Então ele teve, sim, consequências psicológicas que levou a vida inteira, né? Mas apesar de todas as cicatrizes deixadas por um conflito da dimensão de uma guerra mundial, fica também registrado a bravura e a coragem dos homens e mulheres que foram para o campo de batalha na Europa e gravaram seus nomes na história. E esse contexto todo enalteceu muito o nome do Brasil. Foi algo muito particular que aconteceu e por muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, ver esse nosso passado. E esses homens e mulheres aí são os nossos verdadeiros heróis e tem que ser relembrados e enaltecidos. Agora, contados todos os detalhes da história e da participação dos soldados na Segunda Guerra Mundial, fica mais fácil de entender e até contemplar o monumento na Avenida São José. Nossa, muito boa, merecido. Ótima homenagem, gostei. Então, por ser lembrado dessa forma pela estátua, é bem interessante, né? Que pelo menos você desperta ali a curiosidade também nas outras pessoas, né? É muito interessante. Uma homenagem merecida, alguém que lutou, né, na guerra, uma homenagem merecida, muito merecida. E gostei de saber, porque eu não sabia não. E para você que quer saber mais da participação dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial, o Museu Ipiranga, no 6º Batalhão de Caçapava, está aberto a visitações, mas é preciso agendar antes. O museu fica na Rua do Porto, no bairro Vila Paraíso, e o atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Às sextas-feiras, o atendimento acontece somente na parte da manhã. Mais informações você consegue pelo telefone 12 3652 6057. E aí, você já sabia que São José teve combatentes na Segunda Guerra Mundial? Interessante, né? E ó, a nossa viagem ainda não acabou. No nosso próximo bloco, vamos falar da cena cultural dos anos 1940. Não saia daí! Voltamos com a última parte da nossa viagem aqui no Câmara do Tempo, agora para falar de cultura. No Almanaque Retrô, vamos mergulhar do que de melhor acontecia culturalmente na época em que a foto do início do nosso programa foi tirada. Então, vamos para o nosso quadro Almanaque Retrô. No bloco anterior, você se lembra, nós falamos sobre a participação de joseenses na Segunda Guerra Mundial, certo? E você sabia que esse conflito tem uma pequena relação com a criação de um personagem muito conhecido dos desenhos animados?
Pois é, no início dos anos 1940, mais precisamente em 1942, Zé Carioca foi criado pelo Walt Disney. E esse simpático papagaio, com jeito de sambista malandro, nasceu após uma visita do próprio Walt Disney ao Rio de Janeiro em agosto de 1941. E essa visita aconteceu porque Disney foi enviado ao Brasil pelo presidente americano Franklin Roosevelt, como parte da política de boa vizinhança com o governo Getúlio Vargas, e também como uma forma de tentar conter o avanço do nazismo e fascismo na América do Sul. Nessa época, Zé Carioca estrelou 2 filmes da Disney: Alô Amigos, de 1942, que apresenta Zé Carioca ao público, e The Three Caballeros, ou Você Já Foi à Bahia?, como ficou conhecido aqui no Brasil, e que mistura animação e live action. Nesse longa-metragem, Pato Donald e Zé Carioca vivem aventuras com outros pássaros pela América Latina, embalados por muita música, inclusive com a participação de Aurora Miranda, irmã da grande estrela brasileira Carmen Miranda. Falando em música e voltando as atenções mais aqui para o Brasil, 1942 foi o ano em que o grande Milton Nascimento estreou nesse mundo, no dia 26 de outubro. Já nas rádios, o samba era o gênero mais popular. Ari Barroso, Orlando Silva e Nelson Gonçalves eram os principais cantores do país na época. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira viagem no tempo. Espero que você tenha gostado. E se prepare, porque daqui 2 semanas a nossa nave vai te levar para mais um destino no passado, contando e relembrando histórias que nos ajudam a entender São José dos Campos, o presente. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!